Komatsu D455A. A empresa japonesa Komatsu tem uma longa história que remonta a 1894, quando a Takeuchi Mine Company foi fundada. Em 1917, houve uma rápida expansão, incluindo o estabelecimento de uma divisão separada, a Komatsu Iron Works, criada para desenvolver e fabricar equipamentos de mineração. A Komatsu Iron Works tornou-se Komatsu Limitada em 1921, uma empresa independente cujo foco era o projeto de construção de máquinas, ferramentas, prensas, bombas e equipamentos agrícolas. O primeiro trator de esteiras da Komatsu, o modelo G25, foi lançado em 1931 e tinha um projeto que se baseava fortemente no Caterpillar de 2 toneladas, exemplos dos quais haviam sido exportados para o Japão pela empresa americana Holt alguns anos antes para seu uso na agricultura. Os engenheiros da Komatsu examinaram cuidadosamente o Holt de 2 toneladas e o redesenharam para tamanhos métricos em vez de imperiais, e então fabricaram um deles, sendo o G25 o resultado. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Komatsu fabricou projéteis antiaéreos para a Marinha Imperial Japonesa e também produziu um novo trator de esteiras, o modelo G40, que foi amplamente utilizado na construção de aeródromos e como trator de reboque para movimentar barcos voadores em torno de bases de hidroaviões. Após a guerra, a Komatsu começou a reconstruir e a reorganizar sua infraestrutura destruída e, num espaço de tempo muito curto, começou a construir uma nova série de tratores de esteiras, começando com o lendário modelo D50A em 1947. Desde 1947, a Komatsu tem vindo a crescer cada vez mais e hoje é um importante fornecedor de equipamentos de terraplanagem e mineração pesada para todo o mundo, com instalações de fabricação em vários países. Quando a Allis-Chalmers revelou seu trator de esteiras HD41 para o mundo em 1969, causou uma onda de choque na indústria de movimentação de terras. A Caterpillar, que era o principal fornecedor de tratores de esteiras na época, não tinha nada de tamanho ou peso comparável, a menos que você contasse com seu D9G S por S, que na verdade eram dois D9Gs, separados unidos formando uma máquina dupla. A Komatsu, que vinha ganhando terreno constantemente nas vendas de tratores de esteiras ao longo da década de 1960, teve grande interesse no HD41, com ambições de fabricar uma máquina ainda maior e enfrentar a Allis-Chalmers em seu próprio jogo, e ao mesmo tempo roubar a marcha da Caterpillar. Com um enorme desafio pela frente, os engenheiros da Komatsu levaram mais de 5 anos para criar um protótipo funcional adequado, cujo resultado final foi o modelo D455A. Um dos primeiros desafios foi encontrar um motor a diesel adequado para alimentar a fera, já que a Komatsu naquela época não fabricava nenhum motor com potência bruta suficiente para mover uma máquina tão grande quanto o D455A. Desde 1961, a Komatsu mantém uma parceria cooperativa com a Cummins Engine Company, sediada nos Estados Unidos, e vários modelos de motores a diesel Cummins têm sido usados em muitos equipamentos da Komatsu. Os assistentes técnicos da Cummins sugeriram que a Komatsu usasse um de seus motores V12 turboalimentado, o modelo VTA1710, que tinha uma potência de 620 cavalos no volante, que os engenheiros da Komatsu consideraram mais do que adequado para o novo trator. A Komatsu combinou o motor Cummins com um sistema de energia dividido de design próprio,
com 2 conversores de torque e 2 transmissões Power Shift de 4 velocidades que distribuem a carga por meio de uma embreagem central. Isso significa que cada esteira era alimentada individualmente, aproveitando ao máximo a potência disponível. As embreagens de direção eram resfriadas a óleo e impulsionadas hidraulicamente. O D455A rodava sobre um chassi de esteira de 7 roletes, de design convencional, preso à estrutura do trator, bem na frente da roda dentada por um enorme eixo de articulação. Foram utilizados 2 roletes transportadores de cada lado e as esteiras tinham 37 seções com elos selados. Sapatas de esteiras de 30 polegadas eram padrão, com outras larguras oferecidas como opções, incluindo uma versão em aço manganês fundido para uso particularmente pesado. Para um trator tão grande, o D455A não era desleixado, sendo capaz de atingir uma velocidade máxima de 14 km por hora. O operador dispunha de controles reforçados e um razoável grau de conforto e visibilidade, sendo a maioria das unidades equipadas com cabine. O Komatsu D455A foi lançado oficialmente para a venda em 1974 e o mercado-alvo das máquinas era mineração pesada e grandes projetos de pedreiras e movimentação de terras. Os acessórios usuais eram uma lâmina reta de 16 pés de largura ou uma lâmina em U de 20 pés de largura que podia mover grandes quantidades de material e era ideal para operações de recuperação de terras, decapagem ou armazenamento. A Komatsu também projetou e construiu o que a empresa chamou de escarificador gigante para a traseira do trator. Este escarificador, em sua configuração de haste única, o tipo mais comum instalado, tinha uma velocidade de ponta do escarificador próxima à da dinamite, tornando-se extremamente econômico para tarefas pesadas de escarificação. Apenas o trator pesava aproximadamente 58,5 toneladas e mais de 90 toneladas, totalmente equipado com lâmina U e escarificador. As vendas do novo trator foram bastante boas, com exemplares exportados do Japão para todo o mundo. O D455A foi particularmente popular nos Estados Unidos, Austrália e Rússia, e na Europa continental, sendo exemplos operados em pedreiras na Espanha e na Alemanha. No início da década de 1980, algumas atualizações foram realizadas para melhorar o desempenho das máquinas, resultando em uma nova versão do D455A, o modelo D455A1. Essas mudanças incluíram o aumento da potência do motor de 620 cavalos para 650 cavalos de volante e uma grande reformulação da cabine e da estrutura HOPS externa. Estas últimas alterações proporcionaram ao operador maior visibilidade, bem como melhoraram o acesso para a cabine. Esta foi a versão final do Komatsu D455A. Em 1984, a Komatsu anunciou um novo modelo, o D475A. Essa nova máquina foi projetada e construída desde o início em uma base modular, tornando-se muito mais fácil de manter e também de passar de um trabalho para outro, se necessário. Apesar de ter um novo sucessor, o antigo D455A1 foi fabricado até 1987, quando foi finalmente suplantado na gama de produtos da Komatsu pelo Komatsu D475A2.